E aí pessoal, tudo bem? Bom, mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez o vídeo vai ser sobre como fazer uma apresentação de slides de sucesso. Então, como fazer com que a sua apresentação, seja ela para uma ação em alguma comunidade, no estágio, na própria faculdade mesmo, aqueles seminários teóricos que a gente tem que apresentar, ou congressos, eventos, enfim. É um compilado aí que eu fui observando ao longo do que eu fui fazendo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que ama apresentar seminário, eu amo interagir com o público de alguma forma, né? Eu acho que isso fica bem nítido. E ao longo das minhas apresentações, e eu já fiz bastante porque é uma coisa que eu amo fazer, eu fui percebendo que algumas coisas davam certo, outras coisas não davam tanto assim, e com o tempo a gente vai lapidando, né, e aumentando a nossa habilidade com relação à apresentação. Então hoje eu vou trazer um pouquinho do que eu aprendi e o que eu percebi que durante a montagem de uma apresentação ou durante a própria apresentação em si de slides faz a diferença, faz o público ficar focado ali no que você está falando, chama mais atenção, além de dar mais engajamento também. E é claro que se a gente estiver apresentando para um professor numa disciplina, ou sei lá, em algum evento onde é avaliado, faz a diferença nos pontinhos também, tá? Então vamos aprender hoje como fazer uma apresentação de slides show de bola, aquela que vai marcar, tá? É claro que não é uma regra 100%, tá? Não vou falar assim, nossa, vocês têm que fazer dessa forma, que só dessa forma que vai sair bom. Não, são sugestões, tá? Assim como todos os vídeos, a gente tá compartilhando experiências. Eu sempre peço pra quem, fazer de outra forma, ter outra metodologia de fazer as coisas, pra deixar nos comentários se quiser, porque o objetivo é justamente esse, tá? A gente trocar experiências. Então, eu vou mostrar no meu computador, pra isso eu vou utilizar uma apresentação de slides, né? Olha que interessante aí. Para falar sobre a apresentação de slides, eu vou usar uma apresentação de slides. Então, eu vou tentar colocar minha carinha no campo, igual aquele pessoal que faz gameplay, enfim, e grava tutorial aí no computador faz. Mas a minha câmera não tá muito boa e também eu não trouxe minha ring light aqui pra minha cidade. Então, pode ser que a imagem fique um pouquinho com a resolução um pouquinho ruim, mas o nosso objetivo é você sacar o que a gente tá para falar. E o foco vai ser a apresentação de slides, ok? Então bora lá? Bom pessoal, então bora lá descobrir como que nós vamos fazer para montar uma apresentação de slides de sucesso. Para você aí que quer dar um show na sua apresentação de seminários durante as disciplinas, ou engajar bastante na sua ação em comunidade com uma apresentação, ou até mesmo se dar bem em eventos científicos, né, congressos, simpósios, jornadas acadêmicas, com base em uma apresentação bem estruturada e que de fato vai fazer toda a diferença, vai ser marcante, vai chamar o público. O pessoal ele vai sair e vai lembrar da sua apresentação, tá? Então bora lá. Para quem não me conhece, meu nome é Brender e eu vou estar usando para falar para vocês uma apresentação de slides, coincidentemente, para falar sobre a apresentação de slides de sucesso, certinho? Primeira coisa que a gente precisa conversar antes de ir para as dicas propriamente ditas é que a estética não é tudo no slide, tá? Na apresentação. Então, quando a gente fala apresentação de slides de sucesso, não necessariamente é aquela apresentação mais bonita, porque não adianta de nada um slide super bonito, maravilhoso, com muitas animações, limpo, sem muito texto, mas que você não tem uma dinâmica com aquela apresentação, você não dialoga com ela durante a sua fala. Então dá para perceber que, sei lá, dependendo até outra pessoa que montou a apresentação e você estudou mais ou menos o conteúdo, não ensaiou uma dinâmica ali com a apresentação e fez de qualquer jeito, tá? Então a estética para a apresentação de slides, independente de qual que é o objetivo, eu acho que ela fica em segundo plano. Ela é muito importante, claro, as pessoas percebem, a estética ela chama a atenção, o jogo de cores, o contraste, tem tudo isso, mas o foco é você estar preparado e você estar ali familiarizado com a apresentação. Toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, eu gosto de meio que criar um diálogo com os meus slides, tá? Então eu meio que converso com eles. Então dá para perceber que quando eu tô falando usando a apresentação, ela na verdade ela tá complementando a minha fala, tá? Ela é um recurso visual que eu tô usando, não é o foco. Numa apresentação, o foco não é 100% o slide em si. É você, porque você que está falando, então as pessoas têm que prestar atenção em você e vão prestar atenção no slide porque você vai estar ilustrando tudo que você vai estar falando.
ok? Então agora vamos partir para as dicas para a gente ver como que isso funciona na prática. Vocês vão perceber que ao longo desse slide eu vou aplicar todas as dicas que a gente vai conversar aqui agora, certo? Então bora lá. Qual que é a nossa primeira dica? Eu acho que é a principal de todas. Conheça o seu público. Como assim? Para quem que eu estou indo falar? Para que eu estou indo montar essa apresentação de slides? É para uma ação em comunidade, então é para um público fora da universidade, fora do ambiente acadêmico, ou é para uma apresentação de slides que eu vou fazer para minha turma ou para um evento científico? Percebam, são públicos diferentes, né? Então a linguagem que eu vou utilizar é diferente, a forma como eu vou filtrar o conteúdo que eu vou estudar, porque claro, a gente precisa de uma bagagem teórica, vai ser diferente, os termos que eu vou colocar, as imagens que eu vou colocar, os esquemas, vai depender muito de qual que é o meu público, tá? E aí dentro disso, qual a idade desse público também, né? É um público infantil, é um público adolescente, é um público adulto, são níveis de compreensão diferentes. Então, mais uma vez, a linguagem, os elementos visuais, os esquemas que eu vou utilizar serão de acordo com quem vai assistir a minha apresentação. Lembrando que o protagonista disso tudo é você, tá? Então, o slide, a apresentação de slides, ela é um complemento, ela vai ilustrar tudo aquilo que você está falando, ela vai conter termos que vai te lembrar. A apresentação de slides, ela é tipo um roteiro, tá? Uma receita de bolo da sua apresentação. Lá vão estar termos-chave para você não esquecer, ou sei lá, deu branco na hora. Você olha para o slide, você vê a palavra lá, o termo, e você já vai lembrar o que você tem que falar. E as imagens para você ilustrar aquilo que você está falando. Muita coisa que a gente explica fica abstrato demais, só na fala. Então a gente precisa de uma imagem, de um vídeo, para ficar mais claro. Beleza? Então, primeira coisa, antes de começar a estudar mesmo, é saber o meu público. Saber o para que eu vou montar aquela apresentação, qual que é o objetivo, quem que vai assistir. Combinado? Agora vamos para a nossa segunda dica. A segunda dica também é uma bem óbvia, porém necessária, que é estude o conteúdo. A gente sabe que para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente precisa se preparar, ainda mais para uma apresentação, certo? As pessoas vão estar todas olhando para a gente, nós seremos o foco daquele momento. Então, para evitar que a gente gagueje, que a gente fique muito nervoso, que a gente que dê branco no momento de falar, é essencial que a gente estude o conteúdo. Não só ler ali, né? Mas ler já pensando na forma como vocês irão abordar aquele conteúdo com o público. A gente viu que a primeira dica é sobre conhecer o nosso público. Então, quando eu estou lendo aquele conteúdo, bom, como que eu posso estar abordando esse tema, isso que eu estou lendo, para o público que eu vou ter no momento da apresentação? E aí vocês já vão pescando algumas coisas, tá? É um estudo diferente, não é simplesmente ler e decorar o conteúdo. Não, é compreender aquele conteúdo. Tá? Muitas vezes quando a gente está montando uma apresentação, a gente utiliza várias fontes, justamente porque durante a leitura a gente está pensando, peraí, mas eles não vão saber o que isso significa. Aí por fora você tem que pesquisar para já ir preparando também, tá? Então, para vocês terem uma noção, uma das maiores causas de nervosismo, de branco, de sensação de que não está preparado para aquilo, é justamente a falta de preparo e o domínio do conteúdo. E como que a gente consegue isso? Estudando o conteúdo, né? Se preparando para aquela apresentação. Pensando, é claro, no nosso público. Um fator muito importante também durante a apresentação, e que entra um pouquinho dentro desse ato de estudar, de se preparar para a apresentação, é usar o tempo como aliado. Muitas vezes, em eventos científicos, por exemplo, eles delimitam um tempo máximo, 10, 15 minutos no máximo. Eu acho que o maior tempo que eu já vi foi de 15 minutos. E a gente está muito acostumado a ter apresentação de slides, ou sei lá, em eventos livre. Então a gente fala bastante, às vezes a gente combina, né, ensaia aí de falar uns 30 minutos, chega lá, fala uns 40, fala uma hora, e isso não é muito bom.
nem pra gente, muito menos para quem está assistindo. Não só quando a gente está sendo avaliado, né? Claro que se for em um congresso, se eu ultrapassar os 15 minutos ou os 10 minutos, o tempo que eles delimitaram lá, ou eles vão me interromper, ou eles vão deixar, mas aí eles vão tirar minha pontuação, vão tirar pontos da minha apresentação, e aí no quesito avaliação eu vou estar perdendo um pouquinho. Porque uma coisa que é bem nítida quando a gente está apresentando é a nossa capacidade de síntese daquele conteúdo, tá? Se eu vou apresentar, por exemplo, um capítulo de livro, o objetivo da apresentação não é eu falar o capítulo de livro todo, citar tudo, falar tudo sobre aquele capítulo de livro, ou até mesmo um artigo. É eu fazer uma síntese, filtrar as informações mais importantes e passar aquilo para o público, tá? Então, até para quem está assistindo também uma ação, por exemplo, a gente não consegue ficar prestando atenção por muito tempo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado também durante a montagem da apresentação, a questão do nosso tempo. Por isso que o ensaiar é muito importante, para a gente ter esse controle do quanto que a gente está falando, evitar de falar demais. A gente tem uma tendência, não sei vocês, mas de querer falar, de querer explicar muito, até quando você vê que o público está bem engajado, está prestando atenção, mas isso com o tempo acaba ficando cansativo. Depois o público já vai estar cansado, você também, e não vai render tanto quanto você gostaria. Mas aí como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode, pensando no público, se preparar para aquela apresentação, então estudar, dominar o conteúdo e conseguir passar isso para o slide? Como que eu sei qual informação é mais importante, qual não é? Eu já vou pegar o livro direto e já vou passando para a apresentação ou o artigo que eu estou usando como base? Não. Isso entra na nossa próxima dica, que é monte um resumo. Você vai ler aquele conteúdo, seja de um livro, seja de um artigo, o que for. Dentro dessa leitura inicial, você vai montar um resumo. É lá que você vai colocar os principais tópicos. O que você vai falar, tá? Muita gente costuma fazer o seguinte, e dá muito certo, tá? Eu também faço assim. Monta um resumo corrido mesmo, normal, como a gente faz para estudar, por exemplo, e aí depois vai pegando esse resumo e desmembrando ele em etapas, como se fossem os slides. Por exemplo, slide 1, aí coloca uma parte desse resumo, ainda mais resumida, né? Porque a gente não vai colocar aquele texto todo, mas só para a gente ter um controle. Aí depois, slide 2, coloca a parte que a gente vai apresentar naquele slide 2 e vai segmentando o conteúdo com base nesse resumo, para na hora que chegar no slide, a gente já ter uma base do que colocar lá, tá? Uma coisa que trava muito quando a gente está montando a apresentação é quando a gente já quer ir direto da literatura, do artigo, do capítulo, já para a apresentação de slides e passar tudo para lá, sem antes ter feito um roteiro, ter feito um rascunho ou algum esquema, pelo menos, que vai ser utilizado durante a nossa apresentação, tá? Isso facilita muito, muito. Inclusive, nas ideias de quais elementos visuais utilizar, quando você está dividindo, por exemplo, peraí, isso daqui eu posso usar tal imagem, e aí através da imagem eu não preciso nem colocar texto que eu vou lembrar, ou sei lá, aqui estão vários tópicos, ou está um parágrafo muito grande, eu posso transformar isso em um esquema. Então, durante a montagem desse resumo, a estruturação desse roteiro da apresentação, a gente já vai pegando esse insight. E aí aquela questão de criar uma dinâmica com a apresentação, de criar um diálogo, fica mais fácil. Quando você terminar de montar a apresentação fazendo desse jeito, você não vai precisar nem voltar no resumo para ler de novo, porque você já vai estar com o conteúdo aqui, ó. Porque você teve que pensar como que você ia estruturar isso dentro da apresentação, então vai ficando dentro da sua cabeça. Vai chegar lá na hora da apresentação, não vai ter nervosismo, não vai precisar levar papel nem nada, porque você já vai saber toda a sequência de slides, tá? É nesse momento que você vai definir. O que você não pode deixar de falar? É o que vai estar no slide, tá? Não vai ser aquele conteúdo extenso que estava no seu capítulo de livro, no seu material didático, no seu material, na literatura que você está usando de base, muito menos no seu resumo. O resumo ainda assim, por mais que seja um resumo, ele é extenso, então a gente não vai colocar todas aquelas informações jogadas lá no slide, mas com base naquilo eu vou colocar na minha apresentação tópicos do que eu não posso deixar de falar, o que eu não posso esquecer, o que vai fazer falta se eu não falar.
tá? Então é esse momento. A nossa próxima dica então é sobre o template do slide, que é escolha o template adequado. Qual template que é esse? Qual é o template adequado? Depende do quê? Qual que é o público, mais uma vez? Se é um público infantil, eu posso muito bem usar cores mais coloridas, porque vai chamar mais atenção. É claro que quando a gente fala cores mais coloridas, não é de forma desordenada não. As cores elas têm contrastes. Então eu vou perceber visualmente se uma combinação, por exemplo, de um azul com um rosa choque numa apresentação de slides vai ser legal, ou um vermelho muito vivo, tá? A gente vai colocando aí e vendo se isso visualmente fica legal, se dá para ver, tá? O slide, além de estar bonito esteticamente, precisa ser visualizado pelo público, até desde quem tá na frente a quem tá lá atrás, eles precisam ver, tá? E aí vem a dúvida, qual o template adequado que seria esse? Depende do quê? Primeiro, do público. Se for um público mais infantil, por exemplo, eu usar um template mais colorido, talvez vá chamar mais atenção. É claro que esse mais colorido eu tenho que tomar cuidado com o contraste das cores, para não ficar algo muito agressivo visualmente, tá? Ou, sei lá, muitos eventos, congressos, simpósios, jornadas acadêmicas, eles já têm um template próprio. Então eu vou utilizar o template deles, tá? Eu não preciso usar um template maravilhoso, cheio de elementos visuais, cheio de cores, com muitas animações, porque dependendo do que eu vou falar, ou do meu público, o slide ele vai roubar toda a atenção. Então as pessoas vão prestar muita atenção no slide, que a gente vai sair daqui já preparado para fazer, não vai ter muito texto, vai ter mais imagem em alguns tópicos, e a gente vai estar lá falando e ninguém vai estar olhando pra gente. E a gente precisa dessa conexão com o público, tá? Por quê? Porque durante a nossa fala e durante os olhares com o público, a gente consegue perceber se aquilo que a gente está falando está causando o impacto desejado, se as pessoas estão entendendo aquilo que a gente está falando, porque durante a apresentação a gente percebe que as pessoas elas fazem expressões de dúvida, de não estou entendendo, ou sei lá, balançar na cabeça, ou aquele olhar de entusiasmo do tô captando vossa mensagem. Então é aí que a gente percebe, opa, peraí, não está muito claro o que eu estou falando. Vocês têm alguma dúvida, sabe? Então, esse bate-papo aí, essa dinâmica com o público também, ela é importante, e o template, ele ajuda, ou pode atrapalhar também, se for um template muito chamativo, porque ele destoa um pouquinho a atenção, tá? Então, o template adequado é aquele que vai te auxiliar, que vai complementar, que vai servir de base para os seus elementos visuais sem roubar muito a cena, e que seja possível de ser visualizado e compreendido desde quem está lá na frente até quem está lá atrás, tá? Nessa parte do template é muito importante que a gente se atente também à questão de quantidade de texto dentro do slide, tá? Como a gente está falando aqui desde o início, o slide ele vai ser um complemento da sua apresentação. Então eu não vou colocar muito texto, porque esteticamente não fica bonito. Na maior parte das vezes não dá para ser visualizado por todo mundo, porque tem gente que coloca muito texto e aí diminui o tamanho da fonte, tudo isso atrapalha e fica meio confuso, porque você está falando, as pessoas vão querer ler aquilo que está no slide e muitas vezes a gente não fala exatamente da forma como está no slide, como está escrito, para não ficar muito robotizado, então dá um conflito aí de informações. Aqui eu trouxe 2 exemplos para mostrar para vocês a abordagem de uma mesma temática, só que de formas diferentes. Eu vou até minimizar esse cronômetro aqui só para eu mostrar uma coisa para vocês. Olha só, aqui nesse slide da esquerda a gente percebe que o tema é poluição, porém olha a quantidade de informações que foi colocado aqui nesse slide. Bom, se eu sou o público dessa apresentação, eu vou querer ler o que está sendo falado aqui, porque na maior parte das vezes a pessoa vai falar de uma forma mais fluida, então não exatamente como está escrito. E aí eu não sei se eu vou prestar atenção no que a pessoa está falando ou no conteúdo desse slide. Agora, esse exemplo aqui da direita, ele já traz a informação similar, né, ao mesmo tema, poluição, porém perceba o uso dos elementos visuais
e a quantidade de texto é bem menor, né? Ele fez como se fosse um esqueminha aqui para ele lembrar. Então, assim, a dinâmica com o público aqui fica mais fácil. Uma coisa que eu queria chamar a atenção, eu até coloquei aqui embaixo, foi por isso que eu minimizei o cronômetro, sempre referenciem as imagens que vocês pegarem, tá? Independente se é do Google Imagens ou sei lá, de algum outro site, ou de um artigo, de um capítulo de livro, coloquem a fonte, porque isso é muito importante, faz uma diferença grande na avaliação da apresentação, até para evitar plágio também, tá? Algumas imagens vocês vão perceber que eu não coloquei referência porque é do próprio Canva, que é o local onde eu montei a apresentação, tá? Mas aqui, por exemplo, essa apresentação eu peguei do Google Imagens, eu joguei lá, apresentação, poluição. E aí eu peguei uma que tinha muita informação. Essa daqui eu já achei em um site da Universidade Federal de Alagoas. Então, referenciem. Até, às vezes a pessoa ficou curiosa, viu aquela imagem ou aquele conteúdo na sua apresentação, ela já consegue saber de onde que ela pode consultar, tá? Onde que ela pode consultar aquela informação, se ela tiver interesse. A nossa próxima dica, inclusive entra dentro do que já foi falado aqui, é com relação ao tamanho da fonte que é utilizada na apresentação, tá? Às vezes, quando a pessoa quer colocar muito texto, muita informação dentro de um mesmo slide, ela acaba tendo que diminuir o tamanho da fonte. Porém, isso acaba prejudicando a visualização do que eu coloquei lá do meu slide. Então, assim, às vezes quem está lá na frente consegue ver o que está escrito, só que quem está lá atrás já não consegue, tá? E dentro de avaliação, de congresso, até mesmo dos seminários que a gente apresenta durante o curso de graduação, isso é avaliado também, tá? Então a questão da nitidez das informações, o tamanho da fonte, se eu consigo ver ou não, eu tenho que tomar um cuidado com isso. Então, quando eu monto um slide e seleciono a minha fonte, todos, sem exceção, desde quem está lá na frente até quem está lá atrás, precisam ver as informações escritas. Porém, olha só, aqui a gente tem dois exemplos. Dependendo do tamanho que você escolher, tamanho que você escolhe, nem sempre isso é possível, então nem todo mundo consegue visualizar. E isso, consequentemente, vai prejudicar o desempenho da sua apresentação, tá? Aqui a gente consegue ver dois exemplos de uma mesma informação, um mesmo texto aqui, porém em tamanhos diferentes. Então, dentre esses dois aqui, obviamente o da direita vai ser o mais adequado, né? Vai ser o de mais fácil visualização para todo mundo que vai estar assistindo a minha apresentação. Independente se é online ou não, muita gente pode pensar assim, mas é online, vai estar aparecendo na tela do computador, mas e aí quem tem problemas de vista? Vai dificultar também a visualização, independente se vai ser na tela do computador ou não. Então eu tenho que pensar muito no meu público toda vez que eu monto uma apresentação. Então percebam que desde o início, o foco de tudo é o público. Então é ele que vai demandar como que a apresentação ela vai ser montada. Agora, para fechar, a gente vai para a nossa última dica, que é: não deixe pontas soltas. Como assim? Quando a gente está montando o nosso resumo com base no conteúdo que a gente vai apresentar, lembra que eu falei que em vários momentos a gente se depara com termos, com explicações que talvez não vão ficar muito claras para o nosso público. É aí que entra essa dica. Quando vocês estão montando o resumo, façam perguntas, ou imaginem as perguntas que o público pode fazer quando você estiver falando. Não necessariamente que eles vão levantar a mão e falar, mas que vai ficar na cabeça deles. Eu vou falar sobre cárie. E aí, durante a montagem do resumo, durante o estudo de vocês perceberam que em alguns momentos a explicação ela fica muito complexa, por mais que vocês troquem os termos. Então, como que eu posso deixar isso mais claro para o meu público? Tá? É nesse momento que eu vou pensar isso. O que o meu público ele pode perguntar com relação a isso que eu estou mostrando? Às vezes eu coloquei uma imagem lá, e aí na imagem tem algum termo ou sei lá, algum esquema que pode gerar alguma dúvida. Então já pensem em adiantar essa explicação. Já falem lá no momento que vocês estiverem explicando esse slide. Isso faz uma diferença tremenda, porque deixa mais didática a apresentação e evita que o público ele guarde dúvidas, perguntas, e vai deixando cada vez mais difícil a compreensão
da apresentação. Porque a gente sabe que a apresentação de slides, ela segue um roteiro, ela segue uma sequência lógica, uma coerência. Se no meio do caminho o público ficar confuso, porque eu deixei pontas soltas, eu deixei termos, eu deixei imagens, esquemas que não ficam tão claros, chega lá no final ninguém tá entendendo mais nada. Até para fazer pergunta também, se eu não estou entendendo o que está sendo falado, eu não sei o que eu vou perguntar, porque tá confuso na minha cabeça, tá? Então não deixar pontas soltas. Seguir todas as dicas, tá tudo direitinho, minha apresentação tá pronta. E agora? Agora é a hora do show, tá? É a hora de aplicar todas as dicas, todo o conhecimento, todo o preparo que você teve para montar aquela apresentação e mostrar para o seu público tudo aquilo que você preparou, tá? Tenho certeza que vocês seguindo isso não vão ter problema nenhum, o público vai gostar, vocês vão perceber pelas carinhas que tá dando certo e é só arrasar e mandar ver, porque você já está preparado para interagir com aquele público, tá? Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais curto, né? Na verdade eu não sei, porque eu ainda não editei. Eu tô gravando picado aqui, mas acho que ele vai ficar um pouquinho curto em comparação aos anteriores. E eu gostaria só de chamar a atenção para vocês não deixarem de se inscrever no canal, tá? Porque vão sair vários vídeos também com outras dicas e tudo mais. E compartilhem com os amigos, com quem vocês acharem interessante. E nos vemos no nosso próximo encontro, beleza? Até a próxima!